Olá! Hoje, o nosso material de análise é um tema bem denso, mas a gente vai tentar ser o mais direto ao ponto possível. É uma revisão focada em traumatologia médico-legal pediátrica, um campo super delicado, né? E a gente montou essa discussão pensando especialmente em quem está naquela reta final de preparação para concurso e precisa, assim, ter os conceitos mais importantes bem na mão. A nossa missão aqui vai ser basicamente destilar o essencial em três grandes áreas. Primeiro, a gente vai mergulhar na questão que eu acho que é a mais crítica da prática: como é que se diferencia um trauma acidental de uma agressão? Depois, vamos dedicar um tempo para entender em detalhes a síndrome do bebê sacudido, que é um diagnóstico que depende de achados muito específicos. E por fim, a gente consolida tudo numa lista de red flags, sabe? Aqueles sinais de alerta que são decisivos na hora da perícia. É um tema assim que exige uma precisão enorme. Para quem está estudando para uma prova, entender esses padrões não é só decorar, é entender a lógica por trás de cada tipo de lesão. Porque, na prática, a identificação correta desses sinais pode ser a única chance de proteger uma criança. A responsabilidade é imensa e por isso mesmo é um tópico tão cobrado. Exato. Então vamos começar por esse dilema central. Pensa na cena: um perito ou um médico na emergência recebe uma criança com uma lesão. Os pais contam uma história. Onde é que a suspeita começa? Qual é a primeira peça desse quebra-cabeça que a gente tem que analisar para separar um acidente de uma violência? A peça-chave é uma palavra só: compatibilidade. Compatibilidade. Isso. Tudo gira em torno de analisar se a história contada pelos cuidadores é compatível com os achados clínicos, com o que a gente vê na criança. Uma lesão acidental, geralmente, tem uma narrativa lógica. Por exemplo, uma criança de 1 aninho que está aprendendo a andar. Uhum. Ela cai e bate a testa. A história é coerente com a lesão e com a fase do desenvolvimento dela, né? A suspeita nasce no momento em que essa equação não fecha. A história parece vaga, ou muda a cada vez que é contada, ou simplesmente não tem a menor condição de ter causado aquela lesão específica. Entendi. Então o ponto não é só olhar a lesão isolada, mas sempre confrontar com a narrativa. E falando em lesões, vamos para as mais comuns. Hematomas. Toda criança tem roxo, né? Como é que o olhar treinado do perito diferencia o roxo normal de criança do roxo de agressão? Ótima pergunta, porque a diferença é sutil, mas ela é fundamental. A gente analisa basicamente três coisas: a localização, a multiplicidade e o formato. Primeiro, a localização. Crianças pequenas, quando caem, geralmente batem em Ah, proeminências ósseas. testa, queixo, joelho. Isso, cotovelo. É o esperado. O alarme soa quando a gente vê equimoses em áreas protegidas do corpo, lugares que um tombo comum não atingiria. E que áreas seriam essas, por exemplo? A gente está falando de orelhas, pescoço, a parte de dentro dos braços e das coxas, o tronco, as costas, as nádegas. Um hematoma na orelha ou no pescoço de um bebê, por exemplo, é um sinal de alerta altíssimo. O segundo ponto é a multiplicidade, e em diferentes estágios de evolução. Ah, isso é o que os livros chamam de mapa de cores, né? Um roxo bem vivo, outro já ficando verde, um terceiro amarelo, tudo na mesma criança. Exatamente, é a assinatura do trauma repetido. Cada cor representa uma idade diferente daquele sangramento sob a pele. Isso diz pra gente que as agressões não foram eventos únicos, mas algo que provavelmente vem acontecendo ao longo do tempo. E por último, o Do formato. formato. Sim, às vezes a lesão é um negativo do objeto que a causou. Marcas de dedos de uma bofetada no rosto, ou padrão de uma fifela de cinto nas costas, queimaduras redondinhas de cigarro, ou até marcas lineares nos punhos e tornozelos que sugerem que a criança foi amarrada, contida. São lesões que contam a história por si sós. Isso é muito claro, a lesão carrega uma assinatura, então. E quando a gente passa para as fraturas, a lógica é a mesma. Existem fraturas que são tipo a arma do crime ali, em evidência, aquelas que, quando um perito vê, quase não tem dúvida da origem. Sim, absolutamente. Primeiro é bom a gente mencionar a fratura em galho verde, que é muito comum em crianças, né? Certo. O osso delas é mais flexível.
Então, em vez de quebrar de vez, ele trinca e enverga, igual um galho novo. Ela pode acontecer em acidentes, então não é um marcador tão específico. Agora, existem padrões de fratura com uma especificidade altíssima para abuso. E o que torna essas fraturas tão específicas? É o osso que quebra ou o jeito como ele quebra? É o jeito. É um mecanismo por trás da quebra. A mais clássica de todas é a fratura metafisária. A metáfise é aquela região mais gordinha na ponta dos ossos longos, sabe? Perto da articulação, onde o osso cresce. Em bebês, essa área é bem frágil. Então, o que acontece ali biomecanicamente? Por que essa fratura grita a agressão? Porque ela é causada por um mecanismo de torção, ou de arrancamento súbito. Imagina alguém segurando um bebê pelo braço e sacudindo ou torcendo com muita força. Essa força de cisalhamento causa pequenas fraturas ou até um arrancamento de um pedacinho do osso bem ali, na região de crescimento. É o padrão que a gente conhece como síndrome de Strauss. Entendi. Uma queda simples do sofá não faria isso. Não gera esse tipo de força rotacional. Outros sinais vermelhos são fraturas de costelas, principalmente as posteriores, perto da coluna. Para quebrar essas costelas, precisa de uma compressão no tórax muito, muito forte, como se a criança fosse espremida com violência. E claro, múltiplas fraturas em diferentes estágios de consolidação, que o raio-x mostra como se fosse um registro histórico das agressões. Essa ideia do raio-x como um diário das lesões é muito forte. Além de hematoma e fratura, o que mais compõe esse quadro de alerta? A gente precisa olhar para a boca, por exemplo. Lacerações no frênulo, sabe aquela pelezinha que liga o lábio na gengiva? Sim, ou a língua. Exato. Isso pode indicar alimentação forçada ou em tapa. Queimaduras também são muito reveladoras. Uma queimadura de imersão, por exemplo, ela cria uma linha bem nítida, como se a criança tivesse vestido uma luva ou uma bota de água fervendo. É bem diferente de um respingo acidental que seria todo irregular. Também tem a alopécia traumática, que são áreas de falha de cabelo, por arrancamento mesmo, e um cenário mais grave, lesões de órgãos internos sem um grande trauma externo que explique. É o que se descreve na tríade do pisão. Tríade do pisão. É, uma criança que sofre uma pressão abdominal violenta e pode ter ruptura do fígado ou do baço, mas com poucos sinais visíveis na pele. E falando nessas lesões que não são óbvias por fora, isso nos leva para um cenário que é talvez o mais assustador de todos, onde o dano é quase todo interno. Vamos para a nossa segunda parte. A síndrome do bebê sacudido, ou, o nome técnico, trauma craniano abusivo. O que choca aqui é esse paradoxo, né? Danos neurológicos devastadores que podem acontecer sem um único hematoma visível na cabeça. Exatamente esse o ponto que a torna tão perigosa e, às vezes, subdiagnosticada. O mecanismo explica o porquê. Um bebê tem a cabeça desproporcionalmente grande e pesada e os músculos do pescoço são muito fracos para sustentar. Quando um adulto segura a criança pelo tórax e sacode violentamente, a cabeça balança para frente e para trás sem controle nenhum. É como um efeito chicote, então. Perfeito. É um movimento violento de aceleração-desaceleração. Para ficar mais claro, imagina o cérebro como a gema dentro de um ovo. Se você sacudir o ovo com força, a gema vai se chocar repetidamente contra a casca. É o que acontece com o cérebro dentro do crânio. E as consequências são triplas. A famosa tríade clássica de achados, certo? Exato. Primeiro, esse movimento rompe pequenas veias que ficam entre o cérebro e as membranas que o revestem, as veias-ponte. Esse rompimento causa a hemorragia subdural, que é um acúmulo de sangue nesse espaço. Segundo, a mesma força causa sangramentos no fundo do olho, a hemorragia retiniana. Esse é um achado de altíssima especificidade, principalmente quando é extenso e nos dois olhos. E terceiro, o cérebro como um todo reage a esse trauma e incha. É o que a gente chama de edema cerebral difuso. Essa tríade, hemorragia subdural, hemorragia retiniana e edema cerebral, é a assinatura da síndrome. Tá. E diante de uma criança que chega no hospital sonolenta, com convulsões, talvez vomitando, e sem uma história clara de trauma, como é que se confirma essa suspeita? Quais são os exames que não podem faltar?
São 3 exames cruciais. Primeiro, o exame de fundo de olho, a fundoscopia, para procurar as hemorragias na retina. É um exame relativamente simples, mas que dá uma evidência muito forte. Segundo, um exame de neuroimagem, uma tomografia computadorizada, ou, melhor ainda, uma ressonância magnética, para visualizar a hemorragia subdural e o edema cerebral. E terceiro, um exame que às vezes é esquecido, mas é fundamental, uma radiografia de esqueleto completo. Por que o esqueleto inteiro? A lesão principal não está na cabeça? Sim, mas o mesmo ato de segurar e sacudir a criança com violência muitas vezes causa outras lesões. Lembra das fraturas metafisárias e de costelas posteriores que a gente falou? Elas são companheiras frequentes do trauma craniano abusivo. O raio-x de esqueleto completo serve para isso, para encontrar essas fraturas ocultas que reforçam o diagnóstico de maus-tratos e mostram a dimensão da violência. Certo. Então, o que tudo isso significa na prática? Para quem está estudando, é crucial consolidar essa informação. Vamos organizar os pontos mais importantes numa lista de sinais de alerta. Quais são os red flags clínico-periciais que precisam estar na ponta da língua no dia da prova? A gente pode sistematizar em 5 grandes grupos de alerta. O primeiro, como a gente já falou, é a inconsistência da história. A narrativa é vaga, os cuidadores se contradizem ou a explicação é mecanicamente impossível. O exemplo clássico é culpar uma queda do sofá por uma fratura complexa de fêmur ou por um afundamento de crânio. A energia envolvida simplesmente não bate, sabe? O segundo, imagino, é o que você chamou de diário de lesões. Exatamente. Lesões em diferentes estágios de resolução. Ver hematomas de cores variadas ou raio-x mostrando fraturas antigas já consolidadas ao lado de fraturas recentes. É talvez o sinal mais forte de que a violência é crônica, não um evento isolado. O terceiro sinal de alerta parece ser mais comportamental. Sim, é o atraso na procura por atendimento médico. Existe uma demora que não se justifica entre a hora que a lesão supostamente aconteceu e a chegada no hospital. A lógica é que pais que estão genuinamente preocupados com o acidente tendem a agir rápido. A hesitação pode indicar medo de serem descobertos, ou uma tentativa de esperar a lesão melhorar sozinha. Faz todo sentido. E o quarto? O quarto é o comportamento da própria criança. Uma criança que é vítima de abuso crônico pode ter um comportamento muito particular. Pode ser apática, excessivamente assustada, que se encolhe ao toque ou que demonstra um medo visível de um cuidador específico. As fontes clássicas da medicina legal descrevem isso como um olhar triste e pungente. Um olhar de quem já desistiu. Nossa, isso é de cortar o coração. E o último sinal? O último é o comportamento dos cuidadores. Eles podem se mostrar estranhamente indiferentes à gravidade da lesão do filho ou, ao contrário, excessivamente hostis com a equipe de saúde, como se estivessem na defensiva. Outro padrão é o foco obsessivo em culpar outra pessoa, tipo um irmão mais velho, ou até a própria criança. O resumo excelente. Mas ao mesmo tempo que se busca esses sinais, existe o risco de uma acusação injusta. Como é que a perícia se protege de cometer um erro terrível e acusar inocentes? Essa é a parte mais delicada e a que exige mais rigor científico. É aqui que entra o diagnóstico diferencial. O perito tem a obrigação de descartar condições médicas que podem simular os sinais de maus-tratos. As duas mais conhecidas são a osteogênese imperfeita, a doença dos ossos de vidro, que causa fraturas com traumas mínimos, Certo. e distúrbios de coagulação como a hemofilia, que podem levar a hematomas enormes e desproporcionais. A investigação dessas condições é um passo obrigatório antes de se fechar um diagnóstico de abuso. Perfeito, conseguimos cobrir os 3 pilares que a gente prometeu: os padrões de lesão, a mecânica e o diagnóstico da síndrome do bebê sacudido, e os sinais de alerta que são a base do raciocínio pericial. Foi uma revisão muito completa. E para fechar, acho que vale deixar um pensamento final para quem nos ouve. A violência nem sempre deixa marcas tão claras quanto uma fratura ou um hematoma. Existe um desafio diagnóstico que é ainda maior, que é a síndrome de Munchausen por transferência. Ah, sim. Nela, um cuidador, geralmente a mãe, inventa ou provoca doenças na criança só para ganhar atenção para si.
A criança passa por inúmeros exames, internações, procedimentos dolorosos, por doenças que ela não tem. Nesses casos, a toxicologia forense pode ser a única ferramenta para desvendar o que está acontecendo, buscando no sangue da criança substâncias que foram dadas secretamente para simular sintomas, como laxante para causar diarreia ou insulina para provocar hipoglicemia. É um lembrete, assim, de que o trabalho do perito exige uma mente aberta e uma suspeita sempre ampla, porque o mal pode se apresentar de formas muito, muito sutis.